O bairro histórico de Lisboa onde sua família vivia há gerações. Seu pai, um pescador endurecido pelo mar do Tejo, gritava acusações que cortavam o ar como facas, enquanto sua mãe chorava baixinho na cozinha. No centro da confusão, uma carta amassada no chão revelava o segredo que Miguel guardava há meses, sua orientação sexual, exposta por um erro bobo em uma mensagem de texto que seu irmão mais novo havia lido por acidente. O coração de Miguel batia descompassado enquanto ele descia as escadas estreitas, o cheiro de café fresco misturando-se ao salgado do ar matinal. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. Aos 22 anos, estudante de engenharia na Universidade de Lisboa, Miguel sempre fora o filho perfeito, bom aluno, dedicado ao futebol amador no clube local, e fiel às tradições católicas da família. Mas André, o treinador adjunto de 28 anos que entrara em sua vida como um mentor, havia se tornado algo mais. Um beijo roubado após um treino noturno selara o início de um amor que Miguel nunca imaginara possível, mas que agora ameaçava destruir o equilíbrio frágil de sua existência. A família se reuniu na sala apertada, com azulejos desbotados nas paredes testemunhando gerações de segredos. O pai, Manuel, um homem de 50 anos com mãos calejadas e olhos severos, apontou o dedo para Miguel. Isso é uma vergonha. Em Portugal, em 2026, ainda há leis, mas a moral da família vem em primeiro lugar. Como você ousa trazer isso para casa? A mãe, Maria, uma costureira devota de 48 anos, enxugava as lágrimas com o avental, murmurando orações à Virgem Maria. O irmão mais novo, Pedro, de 16 anos, olhava para o chão, confuso e envergonhado por ter sido o involuntário delator. Miguel tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Pai, não é uma escolha. Eu amo André. Ele me entende como ninguém. Manuel explodiu, amor. Isso é aberração. Seus avós lutaram pela independência, pela fé. E você joga tudo fora por um capricho. A discussão escalou rapidamente. Miguel sentiu o peso da tradição portuguesa, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, mas em famílias conservadoras como a sua, a aceitação ainda era um luxo distante. Ele recordou as noites em que André, com sua paciência infinita, o ajudava a reconciliar sua identidade com o mundo ao redor. André era um enigma. Nascido em Porto, mudara-se para Lisboa após um divórcio precoce de um casamento arranjado pela família. Como treinador adjunto no clube de futebol, ele via em Miguel não só talento, mas uma alma kindred. Seus encontros secretos começaram inocentemente, conversas sobre táticas de jogo evoluindo para confissões profundas sobre solidão e desejo reprimido. Em Portugal, somos livres no papel, mas as correntes sociais ainda nos prendem, dissera André uma vez, sob as luzes do Estádio da Luz durante um jogo do Benfica. Naquela manhã fatídica, Miguel decidiu confrontar. Se vocês não me aceitam, eu vou embora. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Manuel, vermelho de raiva, atirou a carta pela janela, onde ela voou até o beco empedrado abaixo. Maria implorou, filho, pense na sua alma. A igreja. Mas Miguel já estava pegando sua mochila. Ele saiu porta afora, o sol de janeiro iluminando as ruas íngremes de Alfama, rumo ao apartamento de André no Bairro Alto. Chegando lá, André o recebeu com um abraço apertado. O que aconteceu? Miguel contou tudo, as lágrimas finalmente fluindo. André, com sua barba rala e olhos castanhos cheios de preocupação, preparou um chá de camomila. Eu avisei que seria difícil. Minha família me deserdou quando saí do armário aos 20. Mas você não está sozinho. Eles sentaram no sofá gasto, o som distante do fado e quando de um bar vizinho, simbolizando a melancolia portuguesa que agora premiava suas vidas. Enquanto o dia avançava, Miguel refletia sobre as escolhas. Ele amava o futebol, mas o clube era conservador, rumores poderiam custar sua posição. André, por sua vez, arriscava sua carreira como treinador. Se formos expostos, posso perder tudo, admitiu André. Mas o amor os impulsionava. Naquela noite, eles caminharam pelo mirador da Senhora do Monte, vendo as luzes de Lisboa piscarem abaixo. Vamos enfrentar isso juntos, prometeu Miguel. No entanto, o primeiro golpe veio rápido. Pedro, o irmão, ligou chorando, pai teve um ataque cardíaco. Os médicos dizem que foi estresse. Miguel congelou. Sua decisão impulsiva havia custado caro. Correndo para o Hospital São José, ele encontrou a família reunida. Manuel, pálido na cama, murmurou, volte para casa, filho. Mas sem ele. O dilema rasgava Miguel, amor versus família. Ele escolheu ficar, mas mentiu sobre André, plantando a semente da traição. Dias se passaram em tensão. Miguel voltara para casa, mas o silêncio era ensurdecedor. Maria rezava mais, Manuel mal falava.
No clube, André notava a distância. Você está se afastando, disse ele após um treino. Miguel negou, mas internamente lutava. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos em comunidades tradicionais. Amigos sussurravam, olhares julgadores seguiam. Uma noite, Miguel encontrou uma carta antiga do pai, revelando que Manuel havia perdido um irmão gay para o suicídio nos anos 80, durante a ditadura. Isso explicava o medo, mas não justificava. Miguel confrontou Manuel: tio João se matou por causa de gente como você. Manuel chorou pela primeira vez: eu não quero perder você também. Um vislumbre de esperança, mas o caminho era longo. André, sentindo-se traído pela hesitação de Miguel, começou a questionar. Se você não luta por nós, o que somos? A tensão crescia, levando a uma discussão acalorada no apartamento. Miguel saiu batendo a porta, vagando pelas ruas chuvosas de Lisboa, questionando se o amor valia o preço. A chuva caía impiedosa sobre as calçadas de Lisboa, espelhando o turbilhão interno de Miguel enquanto ele caminhava sem rumo pelo chiado. Seus pensamentos giravam em torno da escolha: família ou amor. Ele parou em uma livraria antiga, folheando um livro sobre a Revolução dos Cravos, simbolizando a liberdade que Portugal conquistara em 1974, mas que ainda não chegara a todos os corações. De volta ao clube, o treino era uma distração bem-vinda. André, profissional como sempre, mantinha distância, mas seus olhares se cruzavam cheios de dor não dita. Após a sessão, Miguel o puxou para o vestiário vazio. Desculpe pela briga. Estou confuso. André suspirou: eu entendo a pressão, mas amor não é negociação. Eles se reconciliaram com um abraço, mas a semente da dúvida persistia. Em casa, a dinâmica mudara. Manuel, recuperando-se do ataque, tentava dialogar. Eu vi o que aconteceu com meu irmão. O mundo era cruel. Ainda é. Miguel ouviu, mas rebateu: o mundo mudou. Portugal tem orgulho gay em Lisboa todo o ano. Manuel balançou a cabeça: não na nossa família. Maria, mediadora, sugeriu terapia familiar, uma ideia progressista para uma mulher de sua geração. Miguel concordou, marcando uma sessão com um psicólogo no centro de Lisboa. O terapeuta, um homem de meia-idade chamado Dr. Silva, ouviu pacientemente. Conflitos como esse são comuns em sociedades em transição. O amor não anula a família, mas exige honestidade. Miguel saiu aliviado, mas Manuel resistia: psicólogos não entendem nossa fé. Enquanto isso, André enfrentava seus próprios demonios. Seu ex-marido, agora um advogado em Porto, ameaçava expor seu passado se ele não pagasse uma dívida antiga. Você me deixou por isso. Por homens, zombava a mensagem. André confidenciou a Miguel: eu casei por pressão familiar. Foi um erro. Miguel o apoiou, fortalecendo seu laço. Mas o destino conspirava. Durante um jogo importante contra um time rival, um torcedor homofóbico gritou insultos para Miguel, que havia sido visto com André. O rumor se espalhara. O treinador principal chamou Miguel: isso afeta o time. Foque no jogo. Miguel marcou um gol, mas a vitória era amarga. Após, André o consolou: ignore-os. Somos mais fortes. A pressão social escalava. Amigos de infância se afastavam, postando indiretas nas redes sociais sobre tradições portuguesas. Miguel deletou contas, isolando-se. Em uma noite de fado no Bairro Alto, ele e André ouviram uma cantora lamentar amores perdidos, e quando sua realidade. Então veio a traição. Pedro, influenciado por amigos conservadores, hackeou o telefone de Miguel e enviou mensagens falsas para André, fingindo que Miguel terminava tudo. André, devastado, confrontou Miguel no dia seguinte. Você me usou. Miguel negou veementemente, descobrindo a sabotagem de Pedro. Confrontando o irmão: por quê? Pedro chorou: eu queria a família de volta. A família se reuniu novamente, desta vez em crise total. Manuel defendeu Pedro: ele é jovem, errou. Mas Miguel viu a manipulação. Vocês preferem mentiras à verdade. Maria implorou unidade, mas o dano estava feito. André, ferido, deu um ultimato: escolha, nós ou eles. Miguel passou noites insones, pesando as consequências. Ele amava sua família, raízes em Alfama, festas de Santo António. Mas André representava liberdade, autenticidade. Em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, ele decidiu: confrontaria tudo. No jantar familiar, Miguel anunciou: eu amo André e não vou esconder. Manuel explodiu, mas Maria interveio: basta. Perder um filho é pior que qualquer pecado. Um silêncio caiu. Manuel, exausto, murmurou:
talvez eu precise de tempo. André esperava ansioso. Miguel chegou com notícias mistas. Eles não aceitam ainda, mas é um começo. Eles se beijaram, selando resiliência. Mas o preço era alto, isolamento social, tensão constante. Semanas depois, um evento comunitário em Lisboa testou-os. Uma marcha pelo orgulho local, onde Miguel e André marcharam de mãos dadas. Olhares mistos, apoio de jovens, desaprovação de idosos. Manuel assistiu de longe, um pequeno passo. Porém, a sociedade contra-atacou. O clube demitiu André por conduta inadequada, alegando rumores. Desempregado, André considerou voltar a Porto. Miguel, furioso, protestou: isso é discriminação. Mas leis protegem, ações nem sempre. Miguel ajudou André a processar o clube, consultando advogados da ILGA Portugal. O caso ganhou mídia local, expondo preconceitos no esporte. Miguel testemunhou: amor não é crime. A vitória veio parcial, indenização, mas reputação manchada. A família de Miguel reagiu dividido. Maria apoiou secretamente, Manuel relutava. Pedro, arrependido, pediu perdão. Miguel perdoou, mas cicatrizes permaneciam. Com o processo resolvido, Miguel e André mudaram para um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. A vida parecia estabilizar, mas fantasmas persistiam. Miguel trabalhava meio período em uma cafeteria enquanto terminava a faculdade, André dava aulas particulares de futebol. A rotina era pontuada por momentos de intimidade emocional, jantares com vinho verde, passeios pelo jardim botânico. Mas discussões surgiam. Você sacrificou muito por mim, dizia André. Miguel respondia: valeu cada dor. A família tentava reconciliação. Maria visitava, trazendo pastéis de nata caseiros. Seu pai sente falta, confessava. Manuel ligava esporadicamente, conversas curtas sobre futebol. Pedro, agora mais maduro, enviava memes engraçados. Mas um novo conflito surgiu. André recebeu uma oferta de emprego em Madrid, melhor salário, ambiente mais aberto. É uma chance de recomeçar, disse ele. Miguel hesitou: e Lisboa? Minha família. O dilema moral, lealdade versus oportunidade. Miguel consultou Doutora Silva novamente. Escolhas definem-nos. Qual preço você paga? Ele refletiu sobre o passado, o ataque do pai, a traição do irmão, a demissão de André. Cada decisão custara pedaços de si. Decidindo ficar, Miguel convenceu André: construímos aqui. André aceitou, mas com reservas. Se mudar de ideia. A tensão sutil crescia. Então, uma reviravolta, Manuel adoeceu novamente, desta vez câncer diagnosticado cedo. No hospital, ele confessou a Miguel: eu errei. Meu irmão. Eu o ignorei, e ele se foi. Não faça o mesmo comigo. Lágrimas fluíram. Miguel trouxe André para a visita, um teste. Manuel apertou a mão de André: cuide dele. Um momento de aceitação relutante, mas genuíno. Maria chorou de alívio. Pedro, presente, abraçou ambos. A recuperação de Manuel uniu a família. Jantares conjuntos tornaram-se normais, embora awkward. André contava histórias de Porto, quebrando gelo. Miguel via esperança, sociedade evoluindo, um passo por vez. Mas nem tudo era rosa. No trabalho, Miguel enfrentava microagressões, colegas zombando de amigos especiais. Ele reportou ao RH, invocando leis antidiscriminação. Vitória pequena, mas empoderadora. André, inspirado, fundou um grupo de apoio para atletas LGBT em Lisboa, com Miguel como cofundador. Eles organizavam eventos, compartilhando histórias. Um jovem de 18 anos agradeceu: vocês me deram coragem. O alto tráfego veio com um convite para uma conferência em Coimbra sobre direitos LGBT. Miguel falou: em Portugal, progredimos, mas famílias ainda lutam. Aplausos ecoaram, mas atas online atacaram. De volta, uma crise, Pedro foi pego em uma briga defendendo Miguel de bullies na escola. Ferido, ele disse: eu errei antes, agora conserto. Miguel o abraçou, orgulhoso do crescimento. André e Miguel discutiram futuro, casamento. Adoção. Um dia, concordaram. Mas realidades sociais, burocracia, preconceitos. Uma noite, sob as estrelas no oceanário de Lisboa, André propôs informalmente: quer casar comigo? Miguel riu: sim, mas devagar. Felicidade misturada à cautela. Porém, o passado retornou. O ex de André apareceu,
exigindo dinheiro ou exporia segredos. André recusou, acabou. O ex vazou fotos antigas online, causando escândalo. Miguel apoiou, enfrentamos juntos. Eles denunciaram por assédio, ganhando o caso. Mas dano emocional, André deprimido, questionando valor. Miguel o levou a Sintra, palácios românticos inspirando renovação. Nosso amor sobreviveu pior. André sorriu, fortalecido. A família se uniu contra o ex, Manuel ligou ameaçando a ação legal. Solidariedade inesperada. Com o tempo, cicatrizes curavam. Miguel graduou-se, André recontratado em outro clube. Vida normalizava, mas lições perduravam, amor exige sacrifício. Anos pareciam meses enquanto Miguel e André construíam sua vida em Lisboa. Miguel, agora engenheiro júnior em uma firma de energias renováveis, contribuía para projetos eólicos no Alentejo. André treinava uma equipe juvenil, promovendo inclusão. A família evoluíra. Manuel, aposentado, participava de missas, mas agora com abertura. Deus ama todos, citava ele, influenciado por um padre progressista. Maria cozinhava para o casal aos domingos. Pedro, na universidade, namorava uma garota e defendia direitos LGBT. Mas sombras pairavam. Um debate nacional sobre a adoção por casais gays reacendeu preconceitos. Manifestantes conservadores em Lisboa gritavam slogans, e quando medos antigos de Manuel. Miguel e André marcharam contra, mas uma pedra atingiu André, ferindo-o levemente. No hospital, Miguel jurou, não deixaremos nos calar. A mídia cobriu, tornando os símbolos involuntários. Recuperado, André propôs casamento oficial, vamos mostrar que amor vence. Miguel aceitou. A cerimônia no cartório de Lisboa foi simples, com família presente. Manuel levou o anel, sejam felizes. Lágrimas de alegria. Lua de mel em Madeira, praias, vinho, paz. Mas ao voltar, realidade, petições contra casamento igualitário ganhavam força em círculos católicos. Miguel enfrentou dilema ético no trabalho, um chefe homofóbico negava promoções. Ele denunciou, arriscando emprego. Vitória, promoção e demissão do chefe. André lidava com pais de alunos reclamando de seu estilo de vida. Ele defendeu, ensino valores, não preferências. Apoio da escola prevaleceu. Uma traição inesperada, um amigo próximo de Miguel, invejoso, espalhou boatos sobre infidelidade. André duvidou momentaneamente, levando a briga. Confia em mim, implorou Miguel. Investigando, descobriram a falsidade. Amizade rompida, lição aprendida. Pedro casou-se, convidando-os como padrinhos. Na festa em Alfama, Manuel dançou com André, simbolizando aceitação plena. Mas tragédia, Maria sofreu um acidente de carro, morrendo instantaneamente. No funeral, dor uniu todos. Manuel, viúvo, mudou-se para perto do casal. Vocês são minha família agora. No luto, Miguel questionou escolhas, se eu tivesse ficado no armário, talvez. André rebateu, não. Verdade liberta. Eles adotaram um cachorro, símbolo de nova vida. Voluntariaram em abrigos LGBT, ajudando jovens. Um conflito final, Manuel descobriu um tumor avançado. Nos últimos dias, confessou arrependimentos, perdi tempo com preconceito. Morreu em paz, com Miguel e André ao lado. Herança, casa em Alfama para o casal. Eles reformaram, honrando memórias. Vida continuou, Miguel promovido, André coach principal. Eles consideraram a adoção, navegando burocracia. Em uma noite no Tejo, refletiram, pagamos caro, mas ganhamos mais. Com a casa reformada, Miguel e André hospedaram jantares para amigos progressistas, discutindo avanços sociais em Portugal. Miguel, aos 25, liderava projetos sustentáveis, André, 31, inspirava atletas. Pedro visitava com sua esposa, anunciando gravidez. Tio Miguel e tio André serão ótimos. Alegria misturada à inveja sutil, eles queriam filhos. O processo de adoção começou, entrevistas, avaliações. Preconceitos surgiram, casais gays são instáveis. Eles provaram o contrário com testemunhos. Enquanto esperavam, um escândalo nacional, um político conservador atacou direitos LGBT, citando valores tradicionais. Miguel organizou protestos, ganhando visibilidade. André apoiava, mas temia violência. Lembra da pedra? Miguel insistia, silêncio é cumplicidade. A adoção aprovada, uma menina de 5 anos, órfã de imigrantes. Sofia trouxe luz, mas desafios, adaptação, preconceitos na escola.
Miguel equilibrava trabalho e paternidade, André treinava menos. Família extensa ajudava, Pedro visitava. Conflitos internos, Miguel duvidava paternidade gay em sociedade julgadora. Doutora Silva ajudou, vocês dão amor, isso basta. Sofia floresceu, chamando-os Papai Miguel e Papai André. No Natal em Alfama, a árvore iluminada simbolizava a esperança. Mas teste final, Sofia sofreu bullying. Miguel confrontou a escola, exigindo ação. Vitória, programa anti-bullying implementado. André enfrentou crise, oferta de emprego no Brasil, tentadora. Melhor para Sofia. Miguel recusou, nossas raízes aqui. Eles viajaram a Porto, visitando família de André, reconciliada após anos. Aceitação completa. De volta, Miguel escreveu um livro sobre sua jornada, Amor em Tempos de Tradição, best-seller local. Entrevistas expuseram lutas, inspirando outros. Vida estabilizou, Sofia na escola, casal forte. Mas reflexões, custos altos, saúde de Manuel, morte de Maria, amizades perdidas. Em um piquenique no Monsanto, Sofia perguntou, por que alguns odeiam vocês? Miguel explicou, medo do diferente. Mas amor vence. Anos depois, Sofia adolescente, orgulhosa dos pais. Miguel e André, grisalhos, olhavam para trás, decisões controversas, mas autênticas. A história termina com eles no Miradouro, vendo Lisboa. Miguel perguntou a André, valeu o preço? E você, leitor, acha que sacrificar família por amor próprio é egoísmo ou coragem necessária?